falou muito da gente, né? Desse uso da rede social ou da internet ou do que seja para a gente e para os que estão mais próximos. Vamos pensar agora em nós como produtores desses conteúdos, porque, querendo ou não, a gente está se expondo e está, sim, produzindo conteúdo. Foi por isso que a pergunta que ficou no ar, depois eu vou pedir para você responder, como é que a gente orienta clientes a fazer esses conteúdos? Mas agora, para a gente poder fazer uma nova rodada e vamos tentar ser um pouquinho mais enxuto nessas conversas, qual é o nosso papel durante tudo isso? Tinha uma frase que eu tinha botado aqui. Qual a sua contribuição, né, perante tudo isso? Porque o que tem acontecido? O algoritmo, sei lá, foi criado, a gente já falou sobre isso, mas de fato ele pede por relevância, né? As pessoas têm que ficar ali o máximo de tempo possível, ou no nosso perfil, ou no nosso site, ou no nosso blog, ou no nosso canal do YouTube, e tudo foi criado para que a gente fique o maior tempo possível. E como a gente produz conteúdo, como é que nós estamos enxergando essa nossa produção de conteúdo em relação a esse tipo de conteúdo que está sendo publicado? Aí é que eu questiono muito as questões do grande marketing em si que está bombando por aí. Técnicas de atração, né? Muitos hacks de atração, aquelas perguntinhas, o próprio meme, que humor eu ainda acho que vale a pena de vez em quando a gente fazer a descontração. Mas eu tenho percebido, e isso me incomodou quando eu comecei a me colocar mais, me expor mais, frases do tipo: você está fazendo errado, 3 coisas que você está errando, 3 e 3 erros fatais para o seu 3 negócio. Erros fatais, exatamente. Quer dizer, a gente está produzindo conteúdo, né, dizendo que está ensinando, mas a gente está instigando uma ansiedade muito maior nas pessoas, pelo menos é a minha visão de tudo isso. A gente está, primeiro, com os conteúdos que a gente atrai só por atrair, né? Que tem muitos. Eu outro dia vi uma pessoa liberando 100 posts para Instagram que vão fazer com que você atraia mais seguidores. Até que ponto isso, para o negócio, eu já entendo que isso não é bom. Não adianta a gente atrair todo mundo, porque a gente não vai se comunicar com todo mundo e vai terminar complicando mais a nossa entrega. Mas e para o seguidor, e para a pessoa que está ali? Esse conteúdo é um conteúdo sem função? Isso é válido? Isso não é? Para meu ver, não é válido. Eu queria saber a opinião de vocês. São conteúdos que eu até escrevi aqui. São conteúdos de engajamento sem função. Atrair as pessoas. A minha intenção, e lá no grupo outro dia eu falei sobre isso, que a minha ânsia e a minha vontade de falar mais sobre isso é para que a gente comece a produzir ambientes nas redes sociais que são mais saudáveis, que não apelam tanto para esse tipo de técnica de gatilho mental, porque isso tem sido, a meu ver, um potencializador de tudo isso que o documentário falou para a gente, né? Da gente manter as pessoas ali a qualquer preço e está trazendo a ansiedade, os lançamentos, que eu ainda não fiz nenhum, mas tem coisas que eu não consigo fazer. Você só pode comprar até tal hora, você tem que ser até tal dia. Eu sei que são técnicas que funcionam, mas eu não consigo fazer. Eu percebi que de tudo que a Natana ensinou para gente, eu até hoje não consegui fazer porque eu não concordo com esse tipo de ansiedade gerada, porque eu fico ansiosa. E aí eu não consegui fazer, eu posso estar sendo utópica, mas é o que eu
consegui, de fato, eu não consegui fazer. E para que eu, no meu perfil, consiga fazer qualquer coisa, eu consiga me expor, eu tenho que acreditar naquilo ali. Então, a vontade é essa, de trazer um ambiente mais saudável. Deixa eu ver se eu anotei alguma outra coisa, porque eu entendo que esse tipo de conteúdo volta a ser a manipulação do inconsciente das pessoas. E eu não concordo, eu não consigo me colocar nesse ponto. Então, eu começo a pensar o seguinte: no conteúdo que eu estou consumindo, será que eu estou consumindo, estou seguindo aquela pessoa que vai trazer coisas boas para o que eu penso do meu futuro? Então, se quando eu penso assim sobre mim consumindo, eu também penso assim sobre o que eu estou produzindo. E aí eu queria deixar essa questão aí para vocês, porque eu não tenho visto muitas pessoas falando sobre isso, muito pelo contrário. A ênfase tem sido de massificar, de fazer tantas histórias por dia, tanto isso, tanto que é uma outra conversa, né? Porque tem perfis que conseguem, tem perfis que não conseguem, eu já decidi que o meu não consigo, e aí a minha estratégia já está sendo de outra forma. Mas até que ponto a gente é responsável por potencializar todo esse problema que a gente está vendo aí com os algoritmos? Quem é que fala aí sobre isso? Olha que eu só deixo bomba, né? Ô, Fernanda, pô. Não, São vamos as lá. minhas inquietações. E assim, como eu sempre pensei muito diferente de todo mundo, eu fico na dúvida de se isso é coisa da minha cabeça, do meu perfil, porque eu sou diferente, realmente sou diferente, ou se tem uma certa lógica. Na minha ansiedade em saber de vocês é sobre isso. Fernanda, eu ainda não tenho uma produção de conteúdo assim formatada. Talvez até graças a Deus, porque como a Laisiane falou, né? Quando a gente vai buscando mais conhecimento e a gente vai expandindo a nossa consciência também para esse aspecto, você vai vendo que, como você falou, o marketing está bem massificado, marketing como um todo e marketing digital. Tanto que você mencionou ali os 100 posts que é garantido que você vai ter X mil visualizações, ou sei lá o que é a promessa desse pacote de posts. Mas alguma coisa bem formatada, bem formulinha, um negócio bem, uma coisa igual, né? Assim, não tem muita personalização, personalização mesmo, né? Customização. Mas, olhando para tudo isso, eu acho que não dá para produzir, não dá para a Gabriela, eu estou falando da Gabriela, não dá para a Gabriela agora, a partir dessa expansão de consciência, começar a fazer posts do tipo 7 erros que você deve evitar para não ter uma baixa autoestima. Não dá, não rola. Que são esses clickbaits que eles falam no documentário, que chama a atenção e como lá no podcast que você me enviou, esqueci o nome, no Pode Crer, se eu não me engano, os meninos falam muito da gente bater, reforçar, amplificar a dor ou a dificuldade, o problema da pessoa, no caso do meu público. Então, tá, eu tenho que apontar caminhos. Existem problemas, meu público tem problemas, o público do Eduardo tem. É óbvio que pais e filhos têm problemas de relacionamento, de convivência, é óbvio. O público da Delza, as mulheres, né, que sou também, né, todo mundo tem problema com dinheiro, um problema ou outro. Vai ter sempre alguma dificuldade. O público da Laisiane, né, as empresas, as marcas que querem alavancar, que querem melhorar, né, o seu público também. Mas não dá para a gente ficar chovendo nesse molhado. O chão já está molhado, já está massificado, já está. Como é que é? Eu estou também buscando uma forma, como
como profissional e como produtora do meu conteúdo, dali, eu estou tentando entender melhor o meu público para poder falar com ele. Agora, eu não preciso ficar aí esmurrando a dor de ninguém, esmurrar, exemplificar, deixar a pessoa lá do chão para baixo, porque eu acho que o meu público já deve ter as suas dificuldades, eu não preciso piorar isso. É um equilíbrio, é assim, como é que faz? Eu não sei como é que faz ainda. Eu vou começar a testar e pensar em coisas para ver o que é que eu posso fazer de diferente. Eu posso contribuir rapidinho? Pode. Gabriela, interessante tu falaste, né? Tu falaste que depois que você teve já esse nível de compreensão, né, de como é formulado essa manipulação dos conteúdos, de atração, enfim, e aí tu disse que tu não conseguiria mais fazer assim, né, dos 7 erros para etc e tal. A minha pergunta, então, o que dá para fazer? Né? Então, se não dá para fazer assim, o que dá para fazer? Essa fica a questão. Pelo amor de Deus, você como dessa área, nos socorra. Assim, segura a resposta aí, que Gabriela vai me dizer o que ela acha que dá para fazer, mas eu ainda vou completar mais. Eu vou falar sobre a minha estratégia. Em tudo que eu faço, eu comecei a analisar que eu tinha que ter uma estratégia para chegar. Tanto é que mentoria é isso. Estratégia de sair do ponto A para ir para o ponto B. E olhem bem para mim. Eu sou uma mulher negra, do cabelo crespo, e inventei, ainda dentro da faculdade, em abrir uma empresa com CNPJ, me lançar para o mercado do turismo e dizer: oi, eu tenho conhecimento, eu posso prestar consultoria para vocês. E toda porta que eu ia entrar, que tinha os gestores, todos eram homens, brancos, e me olhavam assim, tipo: oi, quê? Essa daí que é a consultora da empresa? Era sempre a mesma cara, o mesmo espanto, e aquela que a gente entende, os trejeitos, tipo, o afastamento, enfim. Era eu, minha sócia, as duas negras, com cabelo black, tá? Estávamos lá com nossa roupa alinhadinha, de terninho, mas o cabelo black solto, enfim. E o choque era o mesmo, já fui vaiada na rua por estar vestindo dessa forma com o meu cabelo. É como se o cérebro das pessoas que estavam me olhando não poderiam associar uma pessoa vestida de forma formal com o cabelo black. Eu tinha que estar de rasteirinha e com miçanga, que geralmente eles estavam mais acostumados. Tanto que em várias rodas de conversa, onde eu tive a oportunidade de palestrar para mulheres negras, empreendedoras negras, todas são artistas, que eu chamo as artesãs, elas falaram que elas nunca... Palavra de uma delas, né? Ela, quando terminou a palestra, ela disse: muito obrigada, porque eu nunca havia imaginado que eu pudesse ocupar esse lugar. Eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com negócios, assim, com business. Então, dentro do meu estado, eu moro no Maranhão, sou de São Luís, aqui a gente tem uma estrutura assim, de pensar negro, muito forte com a cultura, direcionada mesmo para trabalhar com artesanato, e as outras áreas não se enxerga muito. E eu meio que saí dando, né, abrindo uns caminhos aqui, e quando eu falo da Natana, quando eu vi a Natana, é uma pessoa que, poxa, dentro do digital, eu peguei como referência, uma mulher também falando de negócio, para mim foi importante eu segurar, ela foi ali o braço que eu segurei para ir, né, eu disse, dá para eu vir. E aí eu entrar para o mercado de luxo, mais uma vez eu tive que ver isso. Qual a negra que está dentro do mercado de luxo, falando sobre estratégia de luxo para alavancar a empresa? Ninguém. A referência que eu tinha era mulheres brancas, do olho claro, do cabelo liso, enfim, loiras, maravilhosas, lindas e inteligentes. Só que eu, enquanto ser humano, querendo uma referência do que eu sou, não encontrei. E aí eu fiquei várias vezes acuada. Algumas pessoas que eram mais próximas, eu falava da minha ideia, minha vontade de nichar para essa área, a pessoa disse, não, acho melhor não. Não tive apoio absolutamente de ninguém. Então, eu mesmo sem apoio, fui começando aí timidamente, falava outras palavras para não dizer luxo, para as pessoas também não acharem que estava muito forte. Enfim, até que venci o medo e começo a falar de forma mais forte sobre isso. Eu estou contando essas histórias para ver que eu sempre procurei uma estratégia para chegar em tal lugar.
E a minha estratégia, quando eu vestia os ternos e tudo, era para eu entrar nos ambientes que eu não podia entrar, que eu não tinha acesso. Eu sempre falava dessa forma que eram feitas as coisas, e eu queria mudar as coisas. Mas aí, desde nova, eu descobri que esse negócio de murro em ponta de faca não dá certo. Se eu não conseguir entrar no local, ir lá e fazer a diferença para desestruturar de dentro para fora, eu não conseguia fazer nada gritando aqui de fora, né? Então, o que eu tô falando, por que eu estou contando tudo isso? Porque a Gabriela disse que ela não conseguia mais fazer assim. Agora imagine só, Gabriela, tu que tem um conhecimento incrível, que tudo que tu fala tem um embasamento muito forte, transformador. Agora imagine só, tu conseguir atrair um número grande de pessoas para te ouvir. Imagina só, você podendo agora, essa nossa live, se tivesse um número enorme de pessoas, porque tu usou a estratégia de atração que está no mercado, e pudesse ter um número enorme de pessoas se perguntando que nem a gente está aqui. Gente, mas eu ainda vou ficar usando isso? Eu ainda vou cair nessas pegadinhas, nesses copies aí? Tu ia conseguir fazer uma transformação muito maior, tu ia conseguir acessar um número de pessoas muito mais do que tu sozinha, como formiguinha, não só como formiguinha vai juntando um ao outro, né? Mas tu sozinha gritando de fora. Essa é a minha visão de estratégia, porque foi isso que eu venho utilizando na minha vida toda e consegui fazer realmente uma transformação. Toda vez que eu fiquei gritando daqui de fora, não, vocês têm que me aceitar, enquanto mulher negra, eu posso usar o que eu quiser e tal. Sem antes eu conseguir entrar, eu não conseguia realmente ter grandes transformações, mas depois que eu consegui entrar, eu vou trazer uma referência que todo mundo conhece e que acho excelente, que é da Beyoncé. Beyoncé, ela o quê? Se embranqueceu toda para poder subir o topo dela. E depois que ela entrou, que ela se embranqueceu, entrou na cultura pop e tal, ela começou a gritar forte a cultura negra. E ela trouxe, né, de forma excelente referências para a cultura negra, de forma a se ver de uma forma dentro da música, dentro da dança, mais valorizada. Se ela ficasse aqui fora gritando, nunca a gente ia conseguir isso, né, dentro do pop, trazer dessa forma. Então, é uma estratégia que eu uso, que eu vejo que grandes pessoas que conseguiram fazer transformação utilizaram, e, quem sabe, pode ser essa uma das respostas, né, de como fazer hoje. Vamos usar as armas que tem para poder a gente desarmar. Vou pensar em títulos mais inteligentes e menos massificados, enlatados. E é alguma coisa que eu vou experimentar, é um processo. Eu já entendi isso para mim também. Eu tô tirando um pouco o chicotinho da minha mão para, nossa, você ainda não fez, não sei o quê, nananã. Teve um propósito. Até agora teve um propósito. Eu não sabia direito qual era. Então eu acho que é uma reflexão que eu estou fazendo agora, Fernanda. Juro mesmo. A Fernanda falou uma coisa super interessante, que ela falou de não acreditar, por isso que não usa, né, Fê? E é isso mesmo, a gente só usa quando a gente acredita. Por isso que o primeiro módulo da minha mentoria é mentalidade. As minhas clientes, elas vêm de coisa excelente. Lembra que eu falei que a pessoa tem um mínimo de qualidade? Então, depois que eu faço com que ela enxergue a qualidade do que ela tem para dar a transformação que ela pode causar nas pessoas, é que ela começa a se empoderar daquilo. E as técnicas que eu passo nas outras sessões, ela começa a utilizar porque aí ela acredita, né? Então, primeiro eu tenho que trabalhar nela. Por que ela acha que o que ela faz não é tão interessante assim? Será que ela não consegue enxergar que a transformação que ela vai causar um no outro é muito mais positiva? Porque tu está concorrendo, tem que entender quem são os meus concorrentes. Está concorrendo com gente, o exemplo que eu dou nas mentorias, eu vou dizer que tem gente que vende, por exemplo, uma calça jeans toda rasgada, com material terrível, mas sabe fazer uma venda com toda a persuasão ali, e eu invisto meus R$500 nessa calça, com material que daqui a 2 meses vai rasgar, porque ela conseguiu acessar o meu subconsciente, fazer com que eu tivesse estalo e comprasse. Agora, se tivesse alguém com material extremamente de qualidade e realmente quisesse me dar algo de qualidade, que fosse transformar a minha vida, que eu fosse usar por mais anos aquela calça e tudo, seria mais interessante que essa pessoa conseguisse, né, concorrer com aquela pessoa que vai me fazer mal. Então, por que eu faço o que eu faço? Eu tenho um formulário onde as pessoas vão se candidatar primeiro. Eu primeiro quero enxergar a pessoa, eu analiso, eu vou a fundo, eu digo que eu faço
O que eu faço, ele tem um comprometimento muito forte. Por exemplo, teve uma rede odontológica, que é de clínica popular, que me pediu para fazer a mentoria. E são os dons da minha vida. Eu fui até o lugar, eles têm que dar uma autorização para eu entrar em tudo, para eu ver tudo. E aí sim eu ensino, porque eu sei que é poderoso trabalhar com o subconsciente. E aí, quando chegou num ponto onde o material era terrível, é para as pessoas que fazem, por exemplo, um tratamento de R$30, que numa outra clínica que eu atendo é R$300. Só para vocês verem a diferença de material das coisas, porque eles faziam tudo assim de péssima qualidade, sabe aquela obturação que daqui a poucos dias começa a infiltrar e depois dá canal, e porque a pessoa não fez direito, porque o material não está direito, enfim. E aí eu conversei com pessoas, eu dei uma lista para ela de coisas que ela poderia fazer para melhorar, e só assim ela poderia retornar a falar comigo, né? Que nesse momento eu não poderia ajudar. Por isso que eu tenho o meu primeiro pilar é qualidade. Se não houver qualidade, aquela história de acreditar, se eu não acreditava, eu não faria em mim? Eu faria em mim aquele tratamento lá? Não faria. A primeira pergunta que eu faço, eu utilizaria esse serviço? Eu utilizaria esse produto? Não. Então, eu não vou ensinar isso aqui. Esse é o meu ponto de responsabilidade do que eu ensino. Pronto, ótimo. Gabi teve que dar uma saidinha rapidinho, daqui a pouco ela volta. E aí, Eduardo, Deusa, vamos voltar lá na questão de qual a nossa responsabilidade perante essa produção de conteúdo. O que vocês pensam sobre isso ou não pensam, ou nunca pensaram? Pode ser também, né? Quem quer falar? Então, eu também estou começando agora, né? Como eu falei no início da live, e eu tenho muita dificuldade em produzir conteúdo da forma com que é colocado, né, no marketing digital, de 30 stories por dia, de fazer 3 posts no feed, e eu também não consigo ver isso nos outros e acabo não fazendo no meu também. Não acredito nisso, como a Fernanda falou. Não acredito que só assim eu vou ter sucesso, né? Porque que me venderam, que eu acabei comprando, né? Não que me venderam, que eu acabei comprando como verdade, que se eu não fizer isso, eu não vou ter sucesso. Que o único jeito de eu ter sucesso no meu trabalho é fazendo dessa forma. E aí eu comecei a entrar em depressão. Eu falei, mas como assim? Se eu não aceito fazer isso, se para mim, no momento, pode ser que eu mude, mas no momento eu não consigo agir desse jeito, então eu não vou ter sucesso, né? Não vou poder ajudar as pessoas e não vou ter sucesso para minha vida, porque o que vendem muito é que ou você faz assim ou não vai ter jeito, né? Então, não tem uma outra saída, né? Parece que essa é a única saída, não tem uma outra fórmula de acontecer. E aí, hoje mesmo, conversando com uma pessoa sobre financeiro, e ela falou que ela se sente mal, né? Uma empresária se sente mal também de ouvir isso de algumas pessoas que falam sobre financeiro, que parece que existe um único jeito de fazer finanças, e existe um único jeito da sua empresa dar certo financeiramente, e se você não fizer daquele jeito que a pessoa está ensinando, a sua empresa vai falir, esse tipo de coisa. Então, eu me preocupo, ainda estou colocando pouco conteúdo, mas eu me preocupo, sim, em mostrar para as mulheres que não existe uma única fórmula, que existem outras maneiras da pessoa poder controlar o financeiro dela e que ela vai ter também resultado. O que ela precisa é controlar. Se ela não fizer nada, não vai ter resultado. Agora, existem outras formas de ser feito isso. Porque, para mim, foi muito complicado quando eu entrei para esse mundo e as pessoas que eu segui, as pessoas que eu acabei contatando antes da Natana, foi de que não existia um único jeito. Ou você faz assim, ou você não vai ter sucesso. E foi complicado. Então, eu me preocupo, sim, com isso, de outra maneira, de que outro jeito eu posso ter sucesso sem ser desse jeito, então, pregando tão fortemente do jeito que está hoje, né? Acredito muito que a gente tem que, como a Lais falou, se atinge um público maior quando usa algumas persuasões, mas tem outras que eu ainda não consigo. Para mim, ainda é um pouco pesado também de usar. Edu. Eu acho que é uma quebra de paradigmas, né? Talvez a nossa geração não está ainda acostumada com tudo isso. Nesse momento seria até bacana a gente falar com ele, né? Ele precisa sair. Mas então, ele é de uma geração que nasceu com o celular na mão, diferente da gente.
né? Nós, como já foi dito aqui no começo, nós recebemos uma carga emocional lá na nossa infância totalmente diferente dos jovens deixa eu de fazer agora. Então, para quem um parênteses que eu posso falar um pouquinho por ele. Ele vai deixar escrito depois. Quando eu conheci ele foi lá no estúdio para tirar foto. Ele começou aqui em Salvador como um vendedor de paçoca de sinal. Ele decidiu que ele queria ser empresário e ele não tinha grana, então ele começou a vender paçoca no sinal. E aí isso cresceu, ele foi chamado para entrevista, não sei o quê, e hoje ele está estudando para marketing digital. E aí a primeira coisa, quando ele foi fotografar lá, porque eu chamei ele, eu conhecia, eu disse, vem aqui, eu quero fazer umas fotos suas. Vou te dar suas fotos. Eu falando sobre vida, ele disse assim, eu dizendo, eu tenho dificuldade em gravar. Ele, mas por que, tia? Eu já acordo com o celular na mão, para mim é tão fácil. Aí que eu comecei a conectar e disse, rapaz, é mesmo. Mas sabe o que aconteceu com ele agora? Ele voltou depois de um ano e pouco a entrar em contato comigo, a gente vai fazer a mentoria de marca pessoal agora. Ele caiu numa conversa de que ele precisava do selinho do Instagram, aquele selinho de registrado. E esse selinho quem dá é o próprio Instagram, né? Mas sim, não sei se existe isso lá, e depois pode dizer para a gente. Ele comprou esse selo na mão de uma pessoa que disse que ia conseguir mais rápido. O que aconteceu? O cara morreu na pandemia. O cara morreu. Ele foi atrás da mulher. Caramba. Do rapaz. E o Instagram do rapaz é com avião, com jatinho, com não sei o que, todas aquelas coisas que a gente sabe que o povo faz para atrair, para comunicar o que não é verdade. Aí ele disse, mas como? Se ele tem casa, se ele tem isso, vende um bem para me dar o dinheiro de volta. Ela disse, isso é tudo mentira. Ele não vai te dar. Olha. Então, a mentalidade desse jovem está nesse nível. Foi um dos meus gatilhos de ter dito, peraí, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar mais sobre isso. Continue. Uhum. Não, que coisa louca, né? Imagina só. Mas assim, o que eu estava dizendo é que para nós, né, para a gente, né, da nossa geração, é difícil de entender tudo isso, de assimilar tudo isso, né? Para os jovens, para as crianças, né, que já nascem nessa era digital, talvez seja algo muito mais comum, porque já faz parte da rotina do dia a dia, já estão acostumados desde pequenos, né, a estar envolvido, inserido nesse contexto, nesse meio. Então, quando a gente fala assim, olha, eu não vou utilizar porque eu não acredito, eu não vou utilizar porque eu não acho correto, ou porque eu não entendo que só exista essa forma, né? Foi mais ou menos isso que de cada um de uma forma diferente trouxe aqui. Eu entendo todos vocês, eu acredito que seja verdadeiro, seja da essência de cada um, né? Isso que vocês estão falando, mas talvez a forma melhor, acho que a Laisiane sutilmente deixou isso no ar. É nós sabermos utilizar todas essas ferramentas para o bem, né? Acredito que seja assim. Vamos utilizar a persuasão? Sim. Vamos utilizar os gatilhos mentais? Vamos utilizar a reciprocidade, a escassez, a urgência e tudo mais, né? Todos esses gatilhos que existem, mas para o positivo, né? Trazendo conteúdos de qualidade, conteúdos que vão gerar transformação, conteúdos que vão dar micro resultados ao longo do tempo para as pessoas que estão nos acompanhando perceberem a mudança e não simplesmente só sobrecarregá-los do negativo, potencializando cada vez mais o negativo em troca de um like, um coraçãozinho, o seu dinheiro para mim, né? Todos nós precisamos de grana? Sim, ok, estamos aqui, né, se expondo, vivemos disso porque sim, precisamos trabalhar e ganhar dinheiro, e é justo isso, né, nós estamos aqui trabalhando. Porém, acho que a grande sacada é utilizar isso de uma forma positiva, pensar na transformação da pessoa que está do outro lado, pensar
na qualidade de vida da pessoa que vai fazer uma barra de Axis com a Gabi, por exemplo, né? Que vai sair de lá transformado, mais leve, fantástico, vai ter uma mudança, da pessoa que vai talvez fazer uma mentoria com a Laisiane e vai conseguir vender o seu produto para um público talvez um público que ela nem sonhava em ter, né? Alguém que vai talvez fazer um treinamento com a Delza e vai colocar a sua vida financeira toda em ordem, mas assim, sem utilizar a parte pejorativa de tudo isso que a gente viu lá no documentário, utilizando isso para o bem, utilizando isso para a felicidade, a prosperidade, né? O bem-estar, o bem-viver das pessoas que estão do outro lado. Eu acredito muito nisso. Então, assim, eu acho que o caminho talvez não seja negar, o caminho seja utilizar de forma consciente. Acredito que é isso. Ok? Justamente, não é como o que eu comecei falando, né? O problema, o vilão não é a rede social, é a forma como está sendo utilizada. E o que eu disse que eu não consigo fazer é justamente usar os gatilhos de forma a produzir mais ansiedade. Trazer dor, né? Aquele negócio de colocar o dedo na ferida, né? Isso. Justamente, eu fiz processo de coach, que a gente é coach quando a gente faz o processo. Eu fiz processo há pouco tempo, e a minha coach virou para mim, Fernanda, a gente tem que ajustar a promessa de venda, não sei o quê. A dor vende mais do que o desejo. Aí, quando ela falou, eu concordei, disse, tá, tudo bem. Aí, depois, eu disse, não quero isso. Não quero falar primeiro do negativo para depois falar o positivo. Para mim, vai ser ao contrário. Por mais que demore mais as pessoas se conectarem comigo, por mais que eu atraia menos pessoas, mas a minha energia vai estar emanando da forma como eu quero. E aí a gente conversa muito sobre isso, né, Gabi? Energia, a gente atrai semelhante, a gente propaga quando a gente está bem, quando a gente tem autoconfiança, a gente propaga coisas boas e só coisas boas retornam. Então, concordo muito. Inclusive, Fernanda, no final de isso mesmo. Ô, Fernanda, inclusive, só esse gancho rápido, né, que a gente teve o mesmo... Você também achou isso? Lembra? Quando no documentário se fala, né, que as ferramentas, os algoritmos estão construídos para que elas tragam para a gente, para cada um de nós, dependendo da rede ou da ferramenta utilizada, mais do mesmo, ou alguma coisa relacionada àquilo que a gente emanou. Eu vou falar emanou porque, pegando o gancho da Fernanda, é justamente energia, né? Se eu sinto, além de saber ou crer ou ter crenças, né? Além do racional consciente, mas se o emocional, o inconsciente, se eu acho que eu valho, que eu tenho valor, que eu, né, sou uma profissional assim, assado, cozido, frito, uma mulher XYZ, enfim, eu emano essa frequência, essa vibração, certo? E eu vou, o universo, o mundo, enfim, as energias, vou colocar bem grosseiramente, mas o mundo, ele vai me trazer aquilo parecido com aquilo que eu emano. Por isso que, na maioria das vezes, a gente, né, a Laisiane também falou rapidinho disso, aquela coisa do segredo, eu só vou pensar, só vou visualizar, só vou falar que eu quero o carrão, que eu quero isso, que eu quero aquilo, e o negócio não vem. Porque não é só falar, racionalizar, né? Tem muito mais envolvido que compõe essa vibração. E aí, o mundo funciona assim, o universo funciona desse jeito. E as redes sociais têm esse mesmo fundamento. Se eu vou aqui no YouTube e procuro bolo de chocolate low carb, meu YouTube está lotado de receita low carb, nutricionista low carb. Por quê? Porque eu estou interessada em receitas, em comida, alimentação low carb, eu quero, né, me cuidar desta maneira. Então, eu vou procurar a receita do bolo, do sei lá o que, low carb.
O YouTube fica me recomendando, colocando na frente, ou lá no topo das buscas, do Google. Tu vai passar 10 anos, Gabriela, 10 anos vendo receita low carb. Tem para dar e vender. O duro é a Masterchef iniciante conseguir fazer tudo isso, né? Mas tudo bem, eu vou chegar lá. Mas assim, ele fica me recomendando mais o mesmo. Se no Instagram, se eu interajo com determinados perfis, eu vou ver mais daquele mesmo perfil. Um amigo meu, pessoas, enfim, que eu até sigo e me seguem de volta, mas se eu não curto postagens, se eu não curto, não reajo a stories, se eu não curto Reels, se eu não curto IGTV da pessoa, se eu não faço comentário, se eu não salvo post, ou eu compartilho, se eu não reajo de alguma maneira ao conteúdo daquele meu amigo, eu nem vejo o que está acontecendo. O Instagram põe a bolinha do Stories, eu nem sei o que está pegando, né? Mas quem eu fico assistindo, as pessoas que eu tô acompanhando mesmo, quero ver o trabalho, ou nossa, gostei de tal coisa, seja lá que interesse for, profissional ou pessoal, ele vai estar me trazendo sempre essas pessoas. É o mesmo mecanismo. Então, muita gente criticou isso no documentário. Mas é assim que o universo funciona. E a gente aqui, uma das outras coisas, né, no finalzinho, se a gente precisa expandir nossa consciência, a gente também tem que ter consciência de outros pontos de vista, de outros tipos de receita, de outros amigos, de outras pessoas. O mundo é muito maior do que aquela bolha que eu tenho, que sempre existiram, as bolhas sempre existiram, né? Então aí eu tenho que conscientemente falar, não, peraí, eu quero saber o que mais tem nesse mundo aí, meu Deus. Então eu tenho que começar a interagir com outras pessoas conscientemente. Do mesmo jeito que eu tenho que falar, olha, eu tenho que me exercitar para cuidar da minha saúde. Eu não gosto, eu não quero, dá preguiça, mas eu vou fazer porque é bom para mim. Então eu tenho que começar a expandir esse universo aí. Ter contato com outros pontos de vista, conversar com outras pessoas, ler outros livros, seguir outros perfis, ou contas no Twitter, sei lá e o quê. Um dos comentários que eu mais gostei eu te falei, não foi? No documentário é o da moça de cabelo azul. Ela fala exatamente isso. 5 pessoas no Twitter que eu normalmente discordo, justamente para eu para que eu tenha outros pontos de vista, exatamente. Exato. E eu faço isso da vida o tempo inteiro. E ouvindo ela falar, aí é que eu digo, eu não sou um ET, eu sou normal. Não, e detalhe, você viu que ela faz um movimento consciente para ampliar a consciência dela, expandir a consciência dela. Ela não começa a seguir pessoas que ela discorda politicamente, religiosamente, sei lá eu que aspecto da vida dela, não para ficar lá, tá vendo? Tá bem? Não presta. Não para fazer hate, não para criticar. É uma escolha nossa, né? Ela é uma escolha para ampliar a consciência, expandir a consciência, e não para ficar reagindo também. Olha só, isso que tu falou, Gabi, sobre o universo, né? Trazer pessoas similares a você, que são as formas que você se movimenta naturalmente no mundo. E é essa forma também dentro da rede social, quando, pelo menos, existem que a gente chama duas grandes formas de atrair o público qualitativo, né? Que não é só aquele que vai te seguir para te encher de número ali. Se tu fizer um sorteio de um iPhone, manda marcar, vai lotar de gente. A comunicação, por exemplo, que eu ensino para os meus clientes, né? O que eu faço, enfim. Mas sim de pessoas que vão comprar de ti. Porque se tu atrair uma pessoa, mas essa uma pessoa comprar de ti, é o que tá valendo. Não adianta atrair gente que tem milhões de seguidores e vender uma camiseta, uma influência, e não conseguir vender uma unidade. Foi o grande estar dentro do marketing entender assim, opa, esse negócio de massificar não vai dar certo. Tem que realmente atrair. Por isso que a gente fala sobre atrair com a verdade, né? As pessoas se conectam pelos valores, né? A gente se conecta pela similaridade. Eu me conecto
com as pessoas, de alguma coisa nelas, para mim, é similar, né? Tem a ver comigo os valores, ou ou as crenças deles, ou a forma de enxergar o mundo. Tem algum ponto ali onde é similar à minha forma de enxergar. Esse é um ponto que faz com que eu atraia alguém. Por isso que a gente fala sobre humanização dentro das redes sociais, que quando a pessoa você começa a se colocar enquanto ser humano, o que você gosta, qual é a sua composição familiar, se deseja mostrar, porque rede social é aquele recorte, não é você inteiro, é entender como você tem que se colocar ali. Tem gente que tem medo de ir para a rede social, mas porque antes não pensou, o que eu vou mostrar aqui? Né? O que eu quero? O que eu gosto de explicar para meus clientes, por exemplo, é o que pode ajudar vocês, é pensar, quando eu vou para o trabalho, eu tenho a persona, que não é personagem, eu enxergo como um diamante, que tem várias facetas. Então, aquela faceta que eu levo para o meu trabalho, quando eu um trabalho físico, por exemplo, é a Laisiane que trabalha em tal empresa. Aquela faceta que eu entrego para a minha filha é uma outra Laisiane, a Laisiane mãe, é uma outra faceta. A que eu entrego para o meu marido é uma outra Laisiane, é uma outra faceta minha. E assim como um diamante, por ter diversas facetas, só porque a gente olha um lado, ele não deixa de ser um diamante, eu não deixo de ser eu, só por colocar uma faceta ali naquele momento. E na rede social, a gente tem que enxergar dessa mesma forma. Qual a faceta que eu vou entregar aqui na rede social? Se meu objetivo é atrair, é vender, é divulgar minha filosofia de vida, é influenciar pessoas para viverem uma vida mais positiva, qual faceta eu vou mostrar aqui? Tem gente que diz assim, por exemplo, se eu aparecer... eu não vou ficar parecendo arrumada, porque isso é uma grande mentira da rede social, e aí Fernanda, que já tem mais essa parte de imagem, compreende, é uma grande mentira eu aparecer arrumada, assim, sendo que eu passo 8 horas da minha vida de pijama em casa. Então, eu vou mostrar uma mentira. Só que, apesar de você passar 8 horas de pijama em casa, quando tu vai para o trabalho, tu vai de pijama? Não, tu vai te arrumar para ir. Se tu tá ali no Instagram, enquanto trabalho, te vista para o trabalho, né? Então, entrega dessa forma. E aí as pessoas vão vendo as similaridades, até a parte da vulnerabilidade é interessantíssimo trazer, mas como já pensando na questão de venda, é interessante trazer uma porcentagem de 5 a 10% e você sempre fazendo um exemplo, unha mal feita. Um exemplo bem simples. Gente, hoje minha unha está toda descascada aqui, porque eu passei o dia trabalhando e tudo, estou construindo uma história para ter começo, meio e fim. E aí depois eu mostro, isso aqui é como se fosse um problema meu, e eu tenho que mostrar a superação desse problema, porque as pessoas, elas continuam olhando pela inspiração, né? Então, um detalhezinho eu fui lá e resolvi esse problema, e fiz a unha, mostrei a gente, agora tá ótimo, ó, isso aqui para mim é um símbolo assim, de urgência, de trabalhar, de botar em prática as coisas que tem que fazer, não só do trabalho que vai me remunerar, mas também outras áreas da minha vida, de eu estar pronto, se me levar à estima, enfim. E aí chega o outro ponto, que é de inspiração, onde as pessoas se atraem, são atraídas pela similaridade e atraídas também pela inspiração. Ou elas se conectam porque vocês são iguais, ou porque você inspira ela a ser alguém melhor. Né? Então, são esses dois pontos, tanto do universo quanto a gente pode trazer para a rede social, que são os pontos de atração de pessoas. Uma outra coisa importante, que eu acho que é válido a gente, talvez não hoje nessa discussão, mas só para levantar um primeiro susto aí, sobre o racismo. O algoritmo, não sei se vocês estão acompanhando, né? Ele está sofrendo está tendo vários movimentos falando sobre isso, que não é uma perspectiva que as pessoas estão falando, que eu tenho uma outra perspectiva, eu sou que nem Fernanda, que tem um ponto de vista também todo... Para tu ver, eu não gero briga. Eu sempre fui xingada de diplomática, porque eu nunca ficava de um lado ou do outro. Eu trazia os 2 pontos de vista, os 3, os 4, né? Então, eu era xingada de diplomática, depois eu trouxe isso como qualidade, eu tive que reformular isso na minha cabeça. Eu me achava aquela pessoa chata em cima do muro. Então, sobre o racismo, o algoritmo, por ele trabalhar o que as pessoas realmente gostam de ver, curtem ver, ficou muito claro agora recente o quanto as pessoas são racistas, porque o algoritmo está entregando menos o rosto preto, a cara negra, do que a face branca. Então, tem alguns grandes perfis de negros e tudo, que eles estão botando foto de pessoas brancas para passarem a mensagem que eles querem com aquele tom de sarcasmo, né? Para dizer, gente, agora para eu continuar divulgando e me entregarem para mais pessoas, eu tenho que botar essa moça bem aqui. Então, ele bota a imagem, coloca um áudio deles, falando a mensagem que eles querem entregar, jogando com o algoritmo para que eles sejam entregues para mais pessoas. Tem uma moça que, inclusive, ela é influencer,
negra, belíssima, mas ela testou vários dias usar fotos de mulheres brancas e teve um engajamento enorme, ela teve um alcance exponencial. Quando ela botou a foto dela de novo, caiu o alcance dela. Só porque as pessoas não gostam, não passam muito tempo engajando ou visualizando uma face negra. E aí a gente vê outro ponto que dá para estudar, por exemplo, esse comportamento que muitas vezes é dito que não existe mais e tudo, mas ele deixou bem claro essas últimas semanas, nem é algo tão distante assim. É algo que, por exemplo, talvez vocês não tenham escutado, porque está mais para dentro do movimento negro, esse questionamento, mas daqui a pouco vai ter um boom. Outra coisa interessante é que eu tenho estudado muito sobre cinema. Por quê? Porque cinema, ele sempre mexeu com as emoções. Ele sempre soube atrair, construir uma cópia direitinho para a gente se envolver do começo, meio e fim, né? Ter um roteiro lá lindo, as imagens, as pessoas quando estão mais próximas, para dar aquela sensação da gente que está perto, que tá apertado aquele lugar. E quando as pessoas estão mais distantes uma da outra, lá no nosso subconsciente trabalha aquele negócio, não, mais legal aqui, mais descontraído, mais tranquilo, mais relax, né? Então, assim, essas estratégias do cinema também a gente enxerga, sempre foram persuasivas. Então, quando a gente aprofunda, a persuasão está há muito tempo, de várias formas ali, e a gente tem que pegar agora, porque ninguém vai deixar de usar. Apesar da gente estar vendo tudo isso, as grandes empresas, as grandes marcas, elas vão continuar usando essas estratégias. Está na hora agora da galera que quer transformar isso em algo positivo, tomar posse também dessas estratégias, já que tomou esse conhecimento. Por exemplo, o conhecimento que eu tenho é que a Coca-Cola tem, dentro de Harvard, um laboratório de neuromarketing, que trabalha, tanto é que Coca-Cola é Coca-Cola. Coca-Cola é o maior veneno que existe, mas todo mundo toma. Por quê? Porque lá no subconsciente eles trabalham isso há muito tempo direitinho. Né? Por que nunca faliu? Por que a gente se debate hoje? Nunca foi sobre o açúcar, nunca foi sobre a Coca-Cola. Por que a gente não está reunido para falar disso hoje? Porque nunca a gente se atentou que faz tanto mal, está usando a mesma estratégia de persuasão quanto as redes sociais. Né? E escassez. Não, vou voltar aqui no negócio. O SRA, que é o Sistema Reticular Ativador. Mas dentro do cérebro, aí o Eduardo já sabe o que é, já sabe o que é. Dentro do nosso cérebro tem um filtrozinho, que aí vocês podem procurar e aprofundar, porque eu vou falar super didático, porque é muito mais complexo do que isso, que é o SRA, que é o Sistema Reticular Ativador. E isso, por exemplo, é o que me ajudou muito a entender sobre a lei da atração. Né? A gente tem esse filtrozinho que tudo que a gente vai olhando, vai depositando aqui no nosso consciente, tudo, ele vira uma referência e aí todas as nossas ações, os nossos impulsos, nosso consciente, ele começa a ser moldado a partir disso. Por isso que quando uma pessoa engravida, ela vê um monte de mulher grávida na frente dela. Todo mundo resolve engravidar no mesmo período. Quando você compra um carro branco, um HB20 branco, por exemplo, todo mundo nesse dia resolveu comprar também um HB20 branco. Porque o teu sistema reticular ativador, ele fica ali, ó, ligado. A gente, o tempo inteiro, por todos os nossos, pela visão, pelo olfato, paladar, enfim, todas as formas de captação, de entender o mundo, a gente absorve informações. Só que o que é jogado para cá que eu falo é o consciente, para o consciente ou para o subconsciente, é filtrado pelo nosso sistema reticular ativador. Por isso que, onde a nossa atenção está sendo projetada, ele vai mostrar mais do mesmo. É igualzinho que o algoritmo faz, né? Se a gente está buscando, Gabriela, uma coisa interessante que tu falaste de natureza e que vale eu colocar aqui também. Eu já percebi que todas as coisas assim que deram, vamos falar de deram certo, não estou falando de que é bom ou de que é ruim, mas todas as coisas que deram certo, as pessoas geralmente olham para o que já existe, para o natural, e aí replicam, né? Então, quando eu olho para o algoritmo, eu lembro muito do sistema reticular ativador, porque é justamente, se já funciona ali no cérebro humano, foi Deus que fez, o negócio de Deus só faz coisa boa, então ele vai lá e, fez igualzinho. O algoritmo praticamente é isso, ele vai lá e, onde está a tua atenção? Tá aqui, então vou te mostrar mais desse. Por isso, a lei da atração funciona, que antes, eu, apesar de achar genial, etc e tal, tinha aquele pontinho onde faltava, mas conectou muito. Né? Então, deu muito certo, porque hoje a neurociência ela explica muitas coisas que antes eram chamadas de místicas, assim, bem, né, misteriosas, e muitas pessoas não colocavam em prática porque não acreditavam muito, mas hoje ela explica muita coisa. Aquela ciência dos mais velhos que a gente costuma dizer aqui, hoje a neurociência explica que sim, é verdade. Por exemplo,
aquela intuição que a gente tem, não sei, não fui com a cara de fulano, não passou muita segurança, né? E a neurociência, ela explica isso, existem músculos na nossa face que teu cérebro está programado ali para identificar. E aí, por isso que se passar confiança ou não, às vezes depende muito do gesto que tu faz, ou um pequeno movimento de um determinado músculo que alguém que não foi confiável fez e ficou lá no subconsciente. A gente consciente não entende isso, mas o nosso subconsciente, ele está ligado o tempo inteiro. Tem muito papo ainda para rolar. A gente vai marcar outra. Isso que eu ia falar agora para vocês. Gente, tem muito mais coisa para falar e nós já estamos ao vivo há 2h25. Vocês acreditam? Realmente finalizar, né? Porque sentada na cadeira, as bundas já estão doloridas. Olha que eu tenho um bocado de enchimento aqui. Estava ouvindo isso. Para a gente fechar, algumas dicas de boas práticas. O que é que vocês têm feito tanto para se proteger quanto para essa questão de gerar o conteúdo para não agredir as outras pessoas, né? Eu tenho estudado muito filosofia para entender. Neurociência está dentro dos meus estudos, eu acho fantástico. Mas eu sou muito ligada nas energias, na questão energética, que não se explica, que hoje em dia... A gente até sabe, né, Gabi, algumas coisas, mas não tem muita lógica. E meditação, para mim, é a chave para tudo. E aí eu tenho trabalhado muito mais isso, porque eu fico ligada nos meus insights, eu venho captando tudo de uma forma muito mais presente, né? Muito mais constante. Quando a gente está no automático, a gente não enxerga isso. As notificações eu já não tinha. Eu, na verdade, nunca fui muito ligada em rede social, não me considero viciada, não tenho problema nenhum em passar uma semana sem viajei agora, eu disse a vocês que eu ia viajar, porque 3 dias, nem aí. Mas é porque eu acho que eu sou meio diferente. Mas tenho tido mais a preocupação em não potencializar isso aí, não ser agente de propagação demais, por isso que eu me preocupo tanto com essa questão do conteúdo. Mas eu queria ouvir de vocês, quais são aí boas práticas que a gente pode estar finalizando, e para quem for assistir a live depois, boas práticas. Tudo bem. Eu ia falar rapidinho, assim, até para a gente não estourar o tempo, né? Vamos lá. Nós, enquanto pais e mães, acho que todos aqui são mães, né? Eu sou pai também, tenho 2 meninas aí, uma de 2 e uma de 6 anos. Então, é a área que atuo, é onde eu posso opinar, onde eu posso instruir. Eu acho que, assim, principalmente nós estarmos conscientes de que isso faz mal em excesso, né? Assim como a gente falou lá no começo. A dose do veneno e do remédio, o que interfere, na verdade, é a dose, né? Talvez a essência seja a mesma. Então, é estarmos conscientes de que em excesso faz mal. E, principalmente, sermos exemplo. Porque, assim, é aquela história, né? Toca a campainha de casa, aí a gente fala assim, olha, dá uma espiadinha e fala que o pai não tá. Fala que a mamãe não tá. Como que nós queremos educar os nossos filhos para o bem, né, para o correto, se a gente faz uma coisa dessa? Então, enquanto a gente está junto com eles lá na sala, a gente pega o celular e fica olhando. Qual é o exemplo que a gente está dando, né? De que isso é bom, de que isso é positivo, de que isso pode ser feito. Então, é nós nos conscientizarmos de que a gente tem que dar o exemplo a ser seguido. Então, vamos começar a cortar o excesso de uso. Eu sei que nós utilizamos isso como uma ferramenta de trabalho, então não é tão simples assim, simplesmente desligar, desconectar e deixar de lado, né? A gente precisa disso, ok, mas assim, tentar usar com o máximo de consciência possível. Até isso é fácil de entender e aceitar, porque o documentário deixa muito claro de que age no nosso inconsciente, né? De que age os gatilhos mentais, a reciprocidade, a satisfação, a geração de dopamina, quer dizer, tudo isso
age aqui embaixo, né, na camada escondida do nosso cérebro, não é isso? Na parte inconsciente. Então, quanto mais nós conseguirmos nos manter na parte consciente, nós vamos ter mais controle sobre nós mesmos. Então, acho que a parte prática é isso, é nos mantermos conscientes de que em excesso faz mal e sermos exemplo para as pessoas que estão próximas da gente. É isso aí. Delza? Bom, eu não sou mãe, então, assim, não tenho essa preocupação ainda com criança em casa, né? Mas, como eu falei, eu tento ajudar, faço o meu melhor com as minhas clientes, mostrando, assim, que o fato delas também deixarem os filhos com tanta informação, com tanto acesso e pela culpa que elas sentem, como eu comentei, isso faz com que elas gastem mais, coisas que não precisam, então eu tento ajudar dessa forma. Nas redes sociais, eu estou me privando de seguir algumas pessoas, parei de seguir algumas pessoas que eu identifiquei que, para mim, no momento, não estavam fazendo bem, estava mexendo comigo. Então, eu resolvi parar de segui-las, né? Pelo menos por enquanto. E nos meus posts faço o possível também para colocar para as pessoas, assim, uma forma mais leve de olhar para o financeiro. Quebrar um pouco o tabu de que financeiro é tão difícil, que é coisa só para homem. Eu tento mostrar um lado diferente do financeiro. É assim que eu estou fazendo no momento. Eu achei uma forma de colocar minhas postagens no ar. Beleza. Eu tenho desligado notificações de alguns aplicativos, alguns ainda têm notificações. O detox que a Delza mencionou, eu também fiz e estou fazendo. Vira e mexe, aparece alguma coisa e não está gerando contribuição, não está gerando conexão, não está sendo bom para mim e não sei se está sendo bom. Ou sou mais uma lá, porque eu também não tô nessa vibe, então também estou desligando, né? E os próximos passos são afiar ou afinar meu conteúdo de uma forma mais leve, de uma forma diferente e sem cair ou evitando aqueles clickbaits que, né, massacram, taca a mão na ferida, não é nem o dedo só, mas taca a mão lá para maximizar demais a dor. Com o meu público, eu acredito, né, as pessoas que me procuram, elas já têm dificuldades o suficiente emocional para eu ficar esfregando na cara delas mais um tanto que tá ruim, tá complicado, tá pesado, não estão conseguindo lidar sozinhas, enfim. Então, e aí tá sendo um desafio para mim. Eu tô pedindo algumas ajudas aí por fora, tô fazendo uns corres para oxigenar isso tudo, mas vai sair coisas melhores. Com o tempo eu vou trazendo essa essência, essa autenticidade vai vindo e aí conexões, né, mais qualificadas vão aparecendo com certeza. Interessante, Gabi. Eu vi uma publicação uma vez, e que eu lembrei da Fernanda também falando um pouco, que ela listou 10 erros que não eram para cometer, etc e tal. E eu vi 2 erros meus lá, e eu lembro da sensação que eu fiquei tão ruim, né? Aquilo me gerou uma coisinha, assim, uma alfinetada, e eu fiquei assim meio ruim. Aí foi pro meu retiro, foi internamente trabalhar aquilo, ressignificar. E eu estava consumindo muito conteúdo dessa pessoa e eu comecei a analisar, nossa, eu acho que isso já não está me fazendo tão bem. E aí a pessoa é maravilhosa, viu? Não é um monstro, não, ela é maravilhosa, senão eu não ia consumir tanto assim. Mas eu já vi que eu já não precisava tanto, e aí eu fiz isso também, viu? Meu Deus. Delza, Gabi e Fernando, eu também deixei de seguir algumas pessoas por conta disso. Ai, que maravilhoso, né? Um detox que a gente precisa fazer sim de vez em quando, dar uma limpa ali na galera que a gente está seguindo. Uma das coisas que eu estou fazendo, eu baixei o aplicativo do Facebook há uma semana
que eu não tinha, e aí ele fez, só para entender aquele sinalzinho que as pessoas estavam dizendo que ele tinha, né, a notificação, que é o plim, e ele tem mesmo. E aí, o que eu fiz? Ao invés de toda vez que ele tocar o plim, e aparece lá, eu tocar para abrir, eu bebo água. Eu utilizei a meu favor para me Você vai reprogramar. viver no banheiro. Para me reprogramar, porque eu não bebo água direito, tem problema no rim. Eu disse, ao invés de eu ficar viciada em abrir o Facebook, eu vou beber água. E aí, toda vez que faz o plim, eu levanto e bebo água. Enfim, eu sabia com a voz, mas então... essa filosofia. Fora isso, é o que eu já falei para vocês. Eu converso com minhas filhas. Eu tenho uma de 6, eu tenho uma de 12 anos. Não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, mas graças a Deus, esse meu problema serve para eu ajudar a minha filha a não passar por isso, enxergar a vida de uma outra forma. A minha de 12 anos, incrivelmente, já está ali entrando para a adolescência e tem todas aquelas referências daquelas meninas no YouTube, etc. e tal, e eu tento mostrar do lado de cá quais são o que é a vida real mesmo, mostra essa visão que eu dei para vocês sobre as facetas, o que as pessoas mostram. Expliquei para ela o que é. Ela vê muita gente, por exemplo, que mora nos Estados Unidos e ela se pergunta por que a gente não mora nos Estados Unidos. E aí eu vou mostrar que tudo é um recorte, fazer com que ela entenda na linguagem dela. Acho que por isso que eu tento sempre trazer uma linguagem muito didática, porque converso primeiro aqui com minhas filhas, para depois explicar para as pessoas e fazer com que elas entendam. Fora isso, são aqueles outros procedimentos em relação a botar horário. A gente teve, né, há muito tempo já isso, já de colocar horário. Então, quando você começa desde pequenininho a criar, é até bíblico isso, me lembrei, veio a cabeça, crie seu filho no caminho que ele deve seguir. Quando ele cresce, dificilmente ele se distancia disso. Então, eu já venho acostumando a esse tempo limitado de horários, e o meu conteúdo na rede social, inclusive, por onde o caminho que eu escolhi tinha muito a ver com o que eu prefiro pregar, do que botar o dedo na ferida, né? Eu prefiro falar sobre desejo, sobre uma outra percepção de vida, e não trago luxo como ostentação, porque não é minha filosofia, meu pensamento de luxo, até porque luxo não é regulamentado. Luxo é uma percepção de cada um. Sabe o nicho que você cria? Então, vá para ele. Esse é o luxo, não é uma loja que aí eu entro abri a porta, entrei aqui é luxo, saí daqui não é luxo. Não, é a percepção de cada um. Por exemplo, eu estou vendo ali várias rolhas, o luxo para Fernanda tomar sua tacinha de vinho. É meu luxo também. Eu fiz recente um piquenique. Minha filha. Eu fiz um piquenique na praia com uma amiga, levei um espumante, que é um vinho que ganhou aquele selo do quinto melhor do mundo, que é brasileiro. Enfim, levei esse espumante, levei um vinho e ela levou uns aperitivos. A gente gastou R$0, só fomos lá, abrimos a toalha e ficamos até tarde conversando, botando papo em dia, mas foi algo extremamente prazeroso para mim. Então, foi o meu luxo. E é disso que eu falo dentro da minha comunicação, de você entender o outro, o que é luxo para ele, e aí vender a partir disso. Por isso, minha comunicação nunca vai ser na dor. Quando eu trago, se rolar o feed, tem poucas coisas falando sobre os erros, que eu entendo que é uma estratégia de trazer esses 3 erros, 10 erros e tudo, mas é bom, até na hora de colocar os erros, eu penso assim, isso aqui pode gerar ansiedade em alguém? Tem um dos erros, por exemplo, não colocar uma imagem de qualidade. Poxa, mas todo mundo tem um celular com uma imagem boa? Todo mundo consegue contratar um fotógrafo para fazer? E aí eu não queria gerar ansiedade também nas pessoas. Então, é uma das coisas que eu não trago, por exemplo, como os 3 erros, que ao invés de... Falando mais francamente, as pessoas me falam muito no privado, perguntam, analisa isso aqui, Laísene, para mim, vê se eu posso postar, tu acha que tá bom? As pessoas fazem direto isso. E às vezes não tá. Não tá assim, como eu posso dizer que tá excelente. Eu digo, posta, vai. E aí, a partir desse primeiro start, a pessoa vai refinando, ela vai tomando coragem, e aí ela vai refinando o processo dela, ela vai melhorando. Mas se eu parar ela bem aqui no primeiro, só por causa de uns detalhes, umas coisas, ela não vai mais para frente. Isso aconteceu comigo. Então, são coisas que eu não faço com outra pessoa, porque eu sei que vai barrar. Quantas vezes eu já parei lá antes, né? Ou até mesmo no começo desse ano, por uma comunicação, por um detalhezinho. Então, essa é a postura que eu tomo hoje, e que pode, né, servir de exemplo para outras pessoas. Muito, muito bom. Gabi, finaliza você. Gente, eu queria agradecer
por vocês terem ficado com a gente 2 horas e 40 minutos. Nem sentiu Deus! Vamos depois falando aí, a gente faz um outro daqui a um tempo, né? Vamos ver se é um assunto que seja de comum acordo aí. Eu acho que vale a pena. Aí, Fernanda, a gente combina que todo mundo vem com sua taça de vinho. Vai estar... Boa, boa, Bota na luz, faz uma festa, né? A gente marca mais tarde. Mas olha, valeu. Mas foi muito bom, Juliette. Foi muito gostoso, viu? Obrigado pelo convite, foi proveitoso e acredito que para quem estiver do outro lado ouvindo, vai conseguir pegar muita coisa positiva também, vai conseguir absorver algo que vai fazer alguma transformação. Essa é a intenção da contribuição, né? Da gente expandir a conversa e a consciência, né? Fernanda, obrigada, viu? Porque das nossas conversas aí e reflexões surgiu a ideia dessa conversa e o seu bora lá, que eu falei, então vamos lá, bora lá. Então aí surgiu a ideia dessa live, dessa roda. Obrigada primeiro para você. E obrigada, Eduardo, por ter se voluntariado, participado. Delza aqui também. Eu quero! E a Laisiane também. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, contribuindo, dando depoimentos, né, falando da experiência, o que faz, né, o que funciona, o que não funciona. E vamos para a próxima. A gente vai se falando aí para marcar um próximo bate-papo, uma próxima roda de conversa com outro tema, um tema mais recortado. Enfim, a gente não sabe, porque assunto tem. Isso não tenha dúvida. Né? E agradecer também todo mundo que passou por aqui, deixou comentário, tem um monte de gente que falou, né? Oi, gente, e aí, tudo bem? E para quem... A Gabi perguntou, você quer tomar conta disso? Não, minha filha. Toma conta você. Porque senão eu surto. O pessoal respondi o pessoal falando, tô passando aqui, legal. A Mel passou por aqui. O Leandro Thompson mandou uma boa noite para você. A Natana passou bem no comecinho. Roberta Ferreira. Obrigada a vocês que passaram aqui. Quem vai assistir aí na gravação. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.